entrarmos na carta, eu queria fazer um breve comentário sobre o esboço da carta. A carta ela tem a divisão de 2 grandes blocos, como nós falamos, mas dentro de cada bloco existe uma divisão, existe um esboço a acompanhar. Eu coloquei aqui não literalmente como nós vamos fazer, mas para ter uma noção. Os 3 primeiros capítulos ele tem uma divisão muito interessante. Ele divide a carta como se fosse a liturgia de um encontro, como se fosse a liturgia de um culto normal hoje. Ele começa com uma saudação, né? No capítulo 1, verso 1 e 2, ele faz a saudação. Graça, paz, boa noite e a abertura. Logo a seguir, ele vem com um hino de adoração. No capítulo 1, do verso 3 ao 14, é um hino de adoração. Lindo, que a gente vai falar sobre ele. Quando chega no verso 15 a 19, tem uma oração, né? Terminou o louvor, tem oração, né? Em alguns lugares oferta. Logo depois, ele entra na mensagem. A mensagem vai do capítulo 1, verso 20, até o capítulo 3, verso 13. Então ele esboça ali uma mensagem, que são as verdades, que ele fala da salvação, ele fala da igreja, ele fala do propósito de Deus, enfim, muitos outros assuntos. Eu apenas citei alguns aqui. Já lá quando chega depois da mensagem, no verso 14 do capítulo 3, ele entra com uma outra oração, vai até o verso 19. E depois ele termina com mais vamos dizer assim, mais um corinho do capítulo 3, do 20 ao 21. Então, quando você for ler novamente, né, os 3 primeiros capítulos, procura observar isso. Procura observar, porque isso é uma maneira também de você guardar o conteúdo do livro. É uma forma litúrgica. Coincidentemente, não sei, mas está ali. Saudação, vem um tempo de louvor e adoração, vem uma oração, vem a mensagem que ele quer imprimir no coração dos santos e fiéis, como ele diz. Tem mais uma oração e ele finaliza com um louvor e adoração. Já quando a gente vai para o segundo bloco, que é o capítulo 4 às 6, ele é mais compacto. Na realidade, o capítulo 4, do 1 ao 6, 9, ele vai falar de um andar no Espírito. Ele vai falar em andar em humildade, em pureza, em amor, em unidade, em maturidade. Ele vai falar a forma de andar de modo digno, andar no Espírito. Já chega lá no final do capítulo 6, né, vai falar do combate do cristão, vai falar da armadura do cristão, da guerra do cristão. E quando chega lá no capítulo 6, verso 21 e 23, tem a despedida, ele falando quem enviou a carta, Tíquico que levou a carta. Então é assim, é uma divisão apenas para a gente ter uma noção, que quando você for ler, você ter noção aonde você está dentro da carta. Eu ia fazer apenas esse breve comentário para a gente finalizar, para entrarmos na carta. Fiquem na paz, até a próxima aula.